Então, eu diria que a previdência é uma maneira de você poupar recursos de uma maneira mais eficiente, pagando menos imposto e bem focado para a aposentadoria. Bom, pessoal, o tema que eu gostaria de trazer para vocês hoje é previdência privada. Para quem não sabe, esse mercado hoje gira em torno de R$ 1 trilhão, tá? E extremamente concentrado na mão dos grandes bancos. Então, aproximadamente 90% desse valor está concentrado nas mãos de Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander. Existem alguns benefícios que eu gostaria de falar com vocês aqui. A Previdência, essa classe de ativos, ela tem alguns benefícios diferentes dos investimentos convencionais, né? Então, o primeiro delas, assim, a Previdência, ela pode ser usada na parte de sucessão, né? Então, hoje, a Previdência privada, ela não entra em inventário. Então, se você vem a faltar, os seus beneficiários por lei, devem receber esses recursos em até 30 dias das seguradoras, né? Ela não entra em inventário. Em alguns estados, ela não paga o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes. E eu falo em alguns estados porque esse imposto ele é estadual, então tem alguns estados que não cobram o ITCMD de previdência, tem outros que cobram, né? Então, vale a pena, às vezes, conversar com o seu contador para ver qual é o caso do estado que você reside. Mas, em alguns casos, não paga ITCMD também. Um segundo benefício que eu acho bem interessante da previdência privada é a questão de otimização tributária, né? Então, nos casos das previdências do tipo PGBL, você pode contribuir até 12% da sua renda bruta tributável. Isso aí gera um diferimento fiscal, né? Você deixa de pagar imposto e só paga lá no final. E aí acontece um juro sobre juro, né? Então, esse diferimento aí também é um belo benefício que a gente tem nos fundos de previdência. Um terceiro ponto é que os fundos de previdência eles não têm come-cotas, tá? Então, por exemplo, se você vai para investimentos convencionais, os fundos de renda fixa e multimercado, a cada 6 meses existe um adiantamento de imposto de renda. Isso aí ao longo do tempo, se a gente pensar que a previdência você vai ficar 20, 30 anos contribuindo, esse não pagamento do come-cotas rendendo juros sobre juros, lá no final você vai ter uma rentabilidade maior e vai ter uma reserva, né, poupada muito maior também. Então isso aí também é um terceiro benefício da Previdência. E um quarto e último benefício, que a gente vai inclusive falar exclusivamente dele, é a questão da portabilidade, tá? Então hoje você consegue sair dos fundos ruins, que não estão rendendo tão bem quanto você gostaria, e consegue portar os recursos para outro fundo de previdência, mantendo as características, né? Se é um PGBL, vem PGBL, se é um VGBL, vem VGBL, a tributação também, se é regressiva, vem regressiva, progressiva, vem progressiva, e você só muda o fundo, né? O fundo de previdência que remunera os seus recursos, que remunera as suas contribuições, você muda isso, na maior parte dos casos, sem onerar o investidor, certo? Esses investimentos em fundo de previdência, eles substituem como se fosse uma aposentadoria ou é mais investir nos fundos dos bancos que já têm os programas de previdência privada? Na verdade, isso foi interessante porque em 2015, quando eu comecei a entender melhor esse mercado de previdência, assim, a gente não tinha... As grandes gestoras, elas começaram a perceber esse mesmo número, né? Então, assim, eles olham para, nossa, tem 800, na época acho que era 800, 700 bilhões nesse mercado de previdência, extremamente mal assistido, né? Então, assim, tinha... acho que um estudo, se não me falha a memória, um estudo foi que nos últimos 36 meses os fundos de previdência dos grandes bancos estavam rendendo coisa de 95%, 96% do CDI. Né? Então, assim, é um mercado extremamente desassistido. E aí as gestoras, né, que já tinham seus fundos convencionais, né, fundo de renda fixa, multimercado, ações, olharam para esse número também e falei, olha, aí tem um mercado e a gente acho que tem que começar a oferecer os nossos produtos, os nossos fundos também na versão fundo de previdência. E de 2015 para cá, as maiores gestoras do país, os gestores mais renomados, começaram a fazer os seus fundos de previdência, os seus fundos de investimentos na versão fundo de previdência. Então, hoje, eu vejo que a previdência, assim,
Tu não tem mais assim aquela coisa de, não, a previdência rende ruim, então eu vou fazer a minha aposentadoria em fundos convencionais. Hoje eu tenho vários clientes que têm uma carteira diversificada de fundos de previdência. Então eles têm lá 3 fundos de previdência, renda fixa, 3 fundos de previdência, multimercados, fundos de previdência mais agressivos, de ações, long only, long bias. Então tu consegue fazer uma carteira diversificada só com fundos de previdência, se preparando para a sua aposentadoria. Se você pudesse sintetizar assim, para um cliente o que é a previdência e por que ele tem que prestar atenção nesse tema, o que você falaria? Eu acho que previdência está muito relacionada à aposentadoria, né? Você, como eu falei ali, a gente tem alguns benefícios dela, né? Como o não pagamento do Come-Cotas, no caso do PGBL, você abater da sua renda bruta tributável e diferir esse imposto que você vai pagar lá para frente. A previdência ela é focada para o longo prazo, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre tributação, vocês vão ver que também a previdência, quanto mais tempo você deixar, você consegue chegar a alíquotas que você não consegue nos fundos convencionais, né? Então eu diria que a previdência é uma maneira de você poupar recursos de uma maneira mais eficiente, pagando menos imposto e bem focado para a aposentadoria. Aí quando existem 2 períodos, né? O período que você contribui, então você, sei lá, tem 30 anos hoje, quer se aposentar com 60, você fica 30 anos contribuindo para esses fundos, né? Fundos de previdência, e lá no final você tem a reserva, que você pode transformar em renda, que nem é o que a gente aconselha muito, ou pode ter acesso a todos esses recursos poupados e investir em renda fixa, fundos imobiliários, né, ou outros investimentos que tenham pagamento recorrente de juros, para ajudar nos seus custos mensais, né, por exemplo, assim, pega fundos imobiliários, todo mês ele vai te pingar o aluguel. Então você pode, por exemplo, o que eu já vi acontecer, o pessoal fica 30 anos contribuindo, chega lá no final, pega esses recursos poupados e faz uma carteira de fundo imobiliário que todo mês vai render rendimentos, proventos e vai ajudar eles com os gastos mensais, né? Com uma renda mesmo, como se fosse uma renda de aluguel, como se fosse uma renda de aluguel, todo mês pingando para você. Então tem várias estratégias que você pode fazer utilizando a classe de ativos previdência privada, e quando você chega no final desse período de contribuição, aí lá você também tem várias estratégias diferentes. Você pode transformar em renda, pode pegar ter acesso a todos esses recursos poupados e seguir você mesmo investindo seus recursos dali para frente, pode investir em produtos que façam aumentar ainda mais esse bolo, ou de repente investir em ter acesso a investimentos que tenham essa renda recorrente. Então tem várias estratégias, mas eu diria que a previdência é muito focada na poupança de longo prazo, tá? Tá, mas eu tô aqui com meu bloquinho de notas. Você pode me dizer quais os fundos eu invisto? Então, hoje, isso aí foi uma das coisas que mudou em 2015, né? 2015 a gente não tinha tantas opções de fundos de previdência de gestoras boas, né? A gente tinha basicamente os fundos de previdência dos bancos, que a gente não considera fundos de previdência interessantes, tá? Cobram altas taxas de carregamento, tinha taxa de entrada, taxa de saída. Então a previdência até 2015 ali, que foi mais ou menos o divisor de águas aqui que eu tenho pensando na minha cabeça aqui, até 2015 a gente não tinha acesso a bons investimentos nessa classe de previdência privada. A partir dali, como eu falei, a gente teve várias gestoras trazendo os fundos que elas já tinham, né, na versão fundo de previdência. No caso da XP, que é a corretora que a Manchester trabalha, a gente tem uma plataforma aberta, então tu vai encontrar vários fundos de previdência lá, como eu falei, fundos de renda fixa, multimercado, ações, long only, long bias, com investimento no país, investimento fora. E hoje é muito comum você ter uma carteira diversificada de fundos de investimento. E aí você trata a carteira de fundos de previdência. E aí você trata a carteira de fundos de previdência igual a uma carteira de investimentos. Eu digo na questão de diversificação, né? Você pode pegar, sei lá, pega os recursos que você tem, você acaba contribuindo por 1 ou 2 fundos, enfim, você escolhe o que você quer contribuir, e a previdência tem essa flexibilidade, tu pode ter 8 fundos de previdência, né? Como eu falei, tu vai ter 3 de renda fixa, 3 multimercados, 2 de ações, e você pode escolher, esse ano eu vou ficar contribuindo só para aquele fundo de ação. No outro você cessa a contribuição nesse fundo e começa a contribuir num outro de renda fixa. Então é bem comum hoje, tá? Eu tenho clientes às vezes clientes que é 100% previdência,
Às vezes eu tenho clientes que têm 80% dos recursos que ele tem aqui com a gente estão em fundos de previdência, numa carteira diversificada de fundos de previdência. Né? Então, acho que isso aí, essa concepção assim, do mercado de previdência mudou bastante nos últimos anos para melhor. Né? Então, a gente tem produtos melhores hoje, tem gestoras mais qualificadas, levando ao conhecimento do investidor, ao acesso dos investidores esses fundos deles, tá? Então, o fundo que a gente vai escolher vai depender muito, aí é um processo de assessoria normal, como os fundos convencionais. A gente vai bater, né? Qual o seu perfil de investidor, a sua disposição a tomar riscos, a sua capacidade a tomar riscos, e aí em cima dessas informações a gente configura uma carteira de fundos de previdência de uma maneira ou de outra, né? Eu não tenho uma resposta certa para te dar aqui. Eu precisaria de outras informações para te responder essa pergunta. Se você gostou desse conteúdo, eu peço para você se inscrever no canal, ativa o sininho para você estar recebendo em primeira mão toda vez que a gente lançar um conteúdo novo por aqui, tá bom? Até a próxima!